A paz do Senhor Jesus para todos amigos e irmãos em Cristo. Boa madrugada na presença de Deus. Mais uma madrugada que o Senhor nos concede de oração, de jejum, de leitura da palavra do Senhor, né? Hoje nós vamos continuar lendo o Salmo 119, né? Palavra de Deus. O versículo 41, o título diz assim: os teus mandamentos me trazem alegria, né? Como é maravilhoso nós vivermos na presença de Deus, levar a nossa vida guardando os mandamentos do Senhor, colocando em prática, né, o ensinamento do Senhor Jesus, o ensinamento da palavra de Deus no dia a dia da nossa vida. É muito importante, né, o conhecimento das coisas do Senhor. Como diz aqui o salmista, o versículo 41, né, capítulo 119, versículo 41, ele diz assim: ó Senhor Deus, mostra-me o quanto me amas, livra-me dos meus inimigos, de acordo com a tua promessa. Então saberei responder aos que me insultam, pois eu confio na tua palavra. Ajuda-me a falar sempre a verdade, pois a minha esperança está nos teus julgamentos. Todos os dias obedecerei a tua lei, eu sempre a cumprirei, viverei à vontade, livre-me de perigos, porque tenho procurado seguir os teus ensinamentos. Anunciarei aos reis as tuas ordens e não ficarei envergonhado. Os teus mandamentos me trazem alegria, pois eu os amo. Respeito e amo os teus mandamentos e medito nas tuas leis, né? Como é maravilhoso nós meditarmos na lei do Senhor, na palavra de Deus, né? Porque é muito importante nós guardarmos no nosso coração a palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor, né? Porque quando nós lemos a Bíblia Sagrada, tiramos um momento da nossa vida para ler a palavra de Deus, nós estamos conhecendo, né? Passamos a conhecer a vontade de Deus para nós, seres humanos, enquanto estamos aqui em cima do pó dessa terra. Procuramos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida através da leitura da Bíblia Sagrada, da palavra do Senhor, das leis do Senhor, né? As leis, os mandamentos que o Senhor deu a Moisés lá no Monte Sinai, né? Quando o Senhor tirou o seu povo de Israel da escravidão lá do Egito, né? Onde o povo gemia, diz a palavra do Senhor, o povo era oprimido, né? E o povo clamou a Deus, pedindo a libertação. E Deus enviou o seu servo Moisés, né? Homem íntegro e temente a Deus, o seu servo sacerdote Arão, né? Para libertar o povo de Israel daquela escravidão. E diz a palavra do Senhor que Deus ordenou a Moisés que subisse o Monte Sinai, que Deus ia escrever na tábua de pedra, né? Com seus próprios punhos, com o dedo, né? Os mandamentos, as leis do Senhor para aquela nação, para aquele povo. E Deus queria do povo obediência, temor. Deus queria do povo que amasse a Deus, que adorasse a Deus de todo o seu coração e cultuasse somente a Deus, né? Mas mesmo Deus dando a Moisés os mandamentos, né? O povo desobedeceu, pecou contra Deus, né? Fez um bezerro de ouro
prestou adoração à idolatria daquele bezerro, e a ira de Deus veio sobre aquele povo, sobre aquela geração, por conta da desobediência. Logo que eles desobedeceram, veio as consequências, né? O castigo sobre eles pela desobediência deles em não guardar as leis de Deus. E quando Jesus veio, né? Ele transformou aqueles 10 mandamentos, a nova aliança do seu sangue, o novo testamento, né? A velha aliança ficou para trás e agora nós temos a nova aliança do seu sangue, onde aqueles 10 mandamentos, o Senhor Jesus os transformou em 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Isso se chama agora a nova aliança do seu sangue, o novo testamento, né? Que agora na velha aliança o povo tinha que sacrificar animais, né? Os sacerdotes, em propiciação dos seus pecados e dos pecados do povo também, né? Eles sacrificavam, e diz a palavra de Deus, né? Que aquela fumaça subia as narinas de Deus, Deus se agradava e perdoava o pecado do povo. Então os sacrifícios na nova aliança, o sacrifício foi feito pelo seu próprio Filho Jesus Cristo, né? Quando veio à terra, né? Se humanizou, né? Nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo de Deus, né? Maria, que era uma serva de Deus, José, seu marido, né? Que serviam a Deus, que temiam a Deus, e foi gerado pelo Espírito Santo do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, que passou por tudo neste mundo, né? Para que hoje pudesse estar à direita de Deus, o Pai, intercedendo por nós pecadores, né? Para nos compreender e ter misericórdia das nossas vidas, né? Nos guardar, nos livrar, nos salvar, nos abençoar. E na nova aliança, o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando João viu Jesus vindo até ele, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Na nova aliança, o próprio Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário em propiciação pelos nossos pecados, que hoje nós não precisamos mais sacrificar animais, né? Nem sangue de animal para poder receber o perdão de Cristo, de Deus. Não. Hoje nós temos o acesso ao Senhor Jesus, acesso aos céus, através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, quando ele entregou a sua própria vida, o Cordeiro de Deus, imaculado, né? Sem mancha, sem pecado, pois em tudo ele foi tentado, mas não pecou, né? Para que hoje nós pudéssemos ter acesso a Deus. Hoje nós temos acesso a Deus em casa, no nosso quarto, orando, temos na igreja, temos no trabalho, temos em qualquer lugar que nós esteja, e que nós invocar o nome do Senhor Jesus, né, a Deus através do sangue de Jesus, do nome do Senhor Jesus, o Senhor nos ouve, porque na nova aliança, agora quem é o mediador entre Deus e os homens? É Jesus Cristo, nosso Salvador. É por isso que nesta madrugada nós vamos orar a Deus, no nome de Jesus, né? Pedir a Ele a sua misericórdia, o seu perdão, pedir a Ele graça, né? Para que nós possamos vencer os dias maus, os dias difíceis que muitas vezes vêm sobre a nossa vida, sobre a nossa família, né? Para que o Senhor venha nos guardar, nos livrar, nos abençoar, e para que nós possamos receber de Deus o perdão dos pecados, né? A misericórdia, porque na nova aliança o sangue de Jesus é que nos purifica,
como diz em Apocalipse, né? Capítulo 1 diz: bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas, né? A cidade santa, Nova Jerusalém. Esta Jerusalém não é mais a Jerusalém terrena, não, é a Jerusalém celestial, a cidade que Deus preparou para os salvos, para aqueles que um dia, né, reconheceram os seus pecados, reconheceram o seu estado de miséria e aceitaram Jesus como Salvador da sua vida e se esforçaram para guardar os mandamentos do Senhor, ou seja, as leis do Senhor no seu coração, na sua mente, e colocar em prática na sua vida a palavra de Deus. Esta é a vontade de Deus, meu querido, meu irmão, que nós possamos guardar as leis do Senhor, a palavra de Deus no nosso coração, como diz aqui o salmista: ó Senhor Deus, mostra-me o quanto me amas e livra-me dos meus inimigos, de acordo com a tua promessa. Então saberei responder aos que me insultam, pois eu confio na tua palavra, né? É através da palavra de Deus, é através do ensinamento da palavra do Senhor, das leis do Senhor, né? Como o salmista Davi, escrevendo em um dos seus salmos, ele diz: guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Então, essa é a esperança de quem crê em Deus, de quem crê no poder de Deus, de quem crê na palavra de Deus, de quem crê no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Essa é a nossa esperança, que Deus nos livrará de todos os inimigos, seja eles espirituais ou seja eles carnais, né? A palavra do Senhor nos ensina que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e livra de todo o mal, né? Quando o povo de Deus saiu do Egito, da escravidão, a palavra do Senhor está escrita em Êxodo que Deus enviou o seu anjo na frente do povo, guardando, livrando de todo o mal. Então essa é a esperança daquele que serve a Deus aqui neste mundo, né? Mundo mau, perverso que nós estamos vendo aí. Só Deus para nos guardar, só os seus santos anjos enviados pelo Senhor Jesus para nos livrar e nos proteger de todo o mal. Como diz a sua palavra, o apóstolo Paulo escrevendo, ele disse que que Deus deu ordem aos seus anjos, né, para nos guardar, para nos livrar de todo o mal. Então essa é a vontade de Deus, porque os anjos do Senhor estão a serviço dos fiéis na terra, diz a sua santa palavra. Que maravilha! Você já pensou para parar, meu amigo, para pensar que sem Deus nós não vamos chegar a lugar nenhum? Sem Jesus Cristo no nosso barco, pode até vir as tempestades, as lutas da vida, mas se Jesus estiver no nosso barco, ele não vai afundar. Ele pode até balançar, ele pode até as águas tentar nos afundar, mas ele não vai, porque Deus é maior, Deus está conosco. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que livrou Daniel da cova dos leões, o Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abdenego lá da fornalha de fogo ardente, porque eles temiam a Deus, porque eles guardavam as leis de Deus no seu coração, né? Quando aquela ordem pelos inimigos de Daniel, um homem temente a Deus, que orava 3 vezes ao dia, e os inimigos invejosos, maldosos, perversos, levaram até o rei um decreto e pediram para o rei assinar.
porque eles viram que Daniel orava 3 vezes ao dia, abria a janela lá do seu quarto e apresentava a Deus em oração. E eles chegaram para o rei Nabucodonosor e disseram: ó rei, o Senhor não deu um decreto, não assinou uma lei, que aquele que não se prostrasse diante da tua estátua que o Senhor formou, criou, ele teria que ser jogado na cova dos leões? E o rei disse: é verdade. Aí eles disseram: então Daniel, ele está descumprindo as tuas leis, ó rei. Quer dizer, tentaram degrenir, prejudicar Daniel diante do rei. Tentaram fazer maldade contra a vida de Daniel. Mas eles não sabiam que quem estava com Daniel era o Deus vivo. Quem estava com Daniel era o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que vê tudo, tudo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus que o rei, que amava a Daniel, mas como tinha assinado aquele decreto, permitiu que aqueles inimigos, levassem Daniel até a cova dos leões, só pela maldade deles. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que Deus fechou a boca daqueles leões, E o rei estava angustiado, preocupado, porque tinha colocado Daniel lá na cova dos leões. E ele gritou lá de fora: ó Daniel, servo do Deus vivo, porventura o teu Deus te livrou dos leões? Aleluia. E Daniel, lá de dentro da cova, gritou: o Deus a quem eu sirvo fechou a boca dos leões. Louvado seja Deus. E o rei imediatamente mandou aqueles homens que tentaram prejudicar Daniel, que tentaram ver o mal de Daniel, os inimigos. O rei mandou tirar Daniel da cova dos leões e jogar todos eles lá dentro. E diz a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, que antes deles chegarem no fundo da cova, só os leões já foram estraçalhando todos eles. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Como vale a pena você adorar a Deus e servir a Deus com sinceridade, com temor e tremor. E diz a palavra de Deus que o rei mandou assinar um decreto que todo o povo, nação e língua tinha que servir unicamente ao Deus que Daniel servia. Que maravilha, meu amigo, meu irmão. Que como é bom você servir a Deus, como é bom você guardar a palavra de Deus no coração, colocar em prática na sua vida. Porque ainda que desejem, que planejem contra a sua vida maldade, as maldições que planejarem contra a sua vida, contra a sua família, Deus transformará elas em bênção na sua vida. Se você for uma pessoa que tema a Deus, se você for uma pessoa que se esforça para agradar a Deus e amar a Deus acima de tudo e de todos. Esta é a vontade de Deus para mim e para você, meu amigo, meu irmão. Que eu e você guarde o ensinamento da palavra de Deus no nosso coração. Porque esta é a certeza daqueles que servem a Deus. Que mesmo que desejarem o seu mal, mesmo que planejarem mal contra a sua vida, Deus nos guardará. Os anjos de Deus nos protegerá, porque Ele é santo para cumprir com sua palavra. Ele é santo para
para zelar pelo seu ensinamento da palavra, quando nós verdadeiramente tememos a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você que ainda não entregou os seus caminhos a Cristo Jesus. Não estou falando aqui de placa de igreja, de religião, não. Estou falando aqui de servir a Deus, de reconhecer a sua pequenez e entregar a sua vida a Jesus Cristo, o único Salvador, o único libertador, o único protetor, o único que tem poder, como o Senhor Jesus disse: todo poder foi me dado em cima no céu e embaixo nessa terra. Todo poder pertence ao Senhor Jesus. Deus querido, amado e santo, é nesta fé, meu Deus, é nesta confiança que nesta madrugada nós entramos na tua presença em oração. É crendo, meu Pai, que só o Senhor é o nosso protetor. Só o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, como diz o Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Só o Senhor é quem nos guarda, meu Deus, quem nos livra. Pai, só o Senhor é quem nos protege. Deus, nenhum há semelhante a ti para mim, teu servo, Pai. Nem em cima no céu, nem embaixo nessa terra. Embora precisando, meu Deus, necessitando das coisas daqui como ser humano, meu Deus, da tua bênção, da tua proteção, da tua salvação, libertação, misericórdia. Sabemos, Pai, que tudo aqui é passageiro. Sabemos que tudo passa, como diz a tua palavra: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Não cairá um tio sem que tudo que está escrito se cumpra, diz a tua palavra, meu Deus. Então tenha misericórdia de mim, da minha esposa, da minha família, da família da tua serva. Tenha misericórdia do meu filho, da sua família, meu Deus, da minha mãe, da minha irmã. Meu Deus, dos meus irmãos familiares. Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, Pai, a permanecer firme na fé, independente de lutas ou de vitória, independente da abundância ou da escassez, independente, papai, de qualquer coisa desse mundo passageiro. Meu Deus, que nós permaneçamos firmes na fé, guardando os teus mandamentos, a tua palavra no nosso coração, Senhor. Pai, eu oro também pelos amigos, meu Pai, das nossas redes sociais, dos seus familiares. Que o Senhor Espírito Santo abra o entendimento de cada um deles, que eles possam, Pai, entregar a vida deles ao Senhor, entregar a sua família ao Senhor, meu Deus, o nosso único Deus, Salvador e Libertador. Pai, oramos também pelos aflitos, pelos desesperados, pelos humilhados, pelos encarcerados, pelos doentes. Pai, oramos por aquele rapaz que se encontra depressivo, se encontra, Pai, oprimido por aquela enfermidade chamada depressão, opressão. Deus, tenha misericórdia dele, tenha misericórdia da família, Senhor, abençoando, dando saúde àquele rapaz, Senhor. Ajuda ele, meu Deus. Espírito Santo, ajuda ele, cura ele, Pai. Tem misericórdia daqueles que se encontram nos vícios, no crime, meu Deus, escravizado pelos demônios do crime, das drogas, do tráfico. Meu Deus, cegos espiritualmente, Pai. Abre o entendimento deles, meu Deus. Que a luz do Evangelho do Senhor Jesus chegue na mente e no coração deles, Pai. Oramos por aqueles que se encontram nos vícios dos jogos, Senhor, escravizados, Senhor, no fundo do poço. Pai, tenha misericórdia, liberta, Pai. Livra-nos, Senhor, da bala perdida, dos acidentes. Livra, meu Pai, dos principados e das potestades. Livra dos inimigos, Senhor, espirituais e carnais.
de todo o plano satânico e diabólico, que em nome do Senhor Jesus nessa madrugada venha cair por terra, venha ser desfeito todo o laço das trevas, venha ser desfeito todo o laço, todo o pensamento mal jogado sobre a mente dessa criatura, sobre o coração dela, em nome do Senhor Jesus, seja desfeito para a honra e para a glória do teu nome. Pai querido, amado e santo, oramos e entregamos em tuas mãos o Brasil, a nação brasileira. Diz a tua santa palavra: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Entregamos o Brasil em tuas mãos, Senhor, a nação brasileira, entregamos as autoridades em tuas mãos, os bons, os honestos, as autoridades que julgam com justiça a causa do teu povo. Faz justiça, Pai, mas os perversos e os maus, varre eles do poder, ó Deus poderoso. Tira eles do poder, tira a máscara deles, Pai, diante da nação. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos em tuas mãos esta causa. Oramos pela tua igreja, pelo teu povo. Desperta teu povo, Senhor. Desperta do sono espiritual, como diz a tua palavra, que a nossa salvação está mais perto de quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Abre o entendimento do teu povo, desperta teu povo, Senhor. Deus, oramos por todos que fazem a tua obra, que pregam a tua palavra, o evangelho da salvação, da libertação. Deus querido, abençoe, dando saúde e paz, salvando, prosperando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Bendito seja o Deus de Israel, bendito seja o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradecemos, te louvamos por tudo, Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor, meu Deus. A nossa família, a vida dos amigos e seus familiares, Jesus, pertence ao Senhor. Livra de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, meu amigo, meu irmão, diz: assim seja, porque assim vai ser, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua madrugada, esta semana abençoada, este mês abençoado, um mês de salvação, de libertação, de prosperidade, de livramento na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, né? Você vai se inscrever no nosso canal, @PR João Maria. Você vai tocar no sininho, dar um gostei, vai fazer um comentário, ou pedir sua oração, escrever o nome dos seus familiares na descrição, né, dos vídeos, compartilhando a oração, a palavra de Deus, pois toda madrugada, o dia que Deus nos permitir, enquanto Ele nos permitir, nós vamos estar a partir de meia-noite orando, clamando a Deus, lendo a palavra de Deus, né? Que é esta a vontade de Deus, que nós anunciemos a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor, a sua justiça, né? Porque só Ele é justo e verdadeiro. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus, tenha uma boa madrugada, um sono reparador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.